Olá, pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos então dar início à nossa aula de número 13, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de ângulos, tá? Então, é um assunto meio chato da gente trabalhar porque a gente precisaria fazer o uso do transferidor, que é a régua, né, que mede a abertura dos ângulos, mas nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e quando a gente retornar à sala de aula, então, a gente pode estar voltando aí para poder fazer essas atividades, tá? Referentes a esse conteúdo, ok? Então, nós vamos dar continuidade. Eu vou jogar para vocês, então, a minha tela, tá? Para que a gente possa, para que vocês possam acompanhar. Então, nós vamos para a página 44, certo? Onde a gente vai dar início, então, à aula de ângulos, tá? Ângulos e triângulos. Então, aqui ele trouxe algumas imagens, né, do skate e as manobras feitas pelo skate representam para nós ângulos, tá? Então, nós vamos lembrar o que é ângulo. Ângulo é a região interna ou externa de dois segmentos de reta que se encontram num ponto em comum, ok? Então, se vocês olharem aqui no chão, ó, o chão é um segmento e o skate é o segmento. Essa abertura que está acontecendo aqui, ó, é chamada de ângulo, tá? Essa abertura é chamada de ângulo, ok? Então, se nós observarmos, tudo ao nosso redor é formado por ângulos. Na próxima página, então, nós temos o seguinte, na página 45. Os ângulos podem estar relacionados aos movimentos que fazemos com o nosso próprio corpo. Alguns exemplos são a forma de nos posicionarmos em atividades cotidianas, como levantar uma caixa, utilizar o computador, estudar, praticar esportes, carregar uma mochila, escrever mensagens ao celular, entre outras. Observe na imagem a seguir a postura ideal que se deve manter em uma mesa de estudos ou de trabalho para não desenvolvermos problemas de postura ou dores na região da coluna. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem. Nesta imagem, tem, né, uma mulher sentada numa cadeira e cada movimento que está acontecendo está sendo relacionado a um ângulo, ok? Então, nós temos aqui, ó, os olhos, o ângulo de visão que ela tem com a tela do computador. Então, ele tem um ângulo de visão, tem um ângulo, uma medida marcada aqui. E ele fala que a gente deve manter, então, uma distância de 40 a 75 centímetros do monitor. O ângulo do braço e do antebraço. Então, ele forma um ângulo aqui, ó. Tá? Então, na esquerda também este tipo de controle para que a gente não tenha problema justamente. O quadril, certo? Aqui, para vocês verem, está no cadeira e está no centro da cadeira. E também o suporte, né, que ela coloca os pés em cima para ele ir, tá? Para que tenha este ângulo de tração para não ter postura, tá? Para não ter problemas. O exercício, como eu falei para vocês,
ele pede para que vocês usem, né, um transferidor para que façam a medida dos ângulos, tá? Como nós não estamos em sala, fica difícil de mim pedir para vocês usar o transferidor, mas eu vou estar explicando para vocês como vocês fazem o uso, tá? Mas aí a gente tem noção. Por quê? Quando nós falamos em ângulo, nós temos uma representação do ângulo em 360 graus na circunferência, tá certo? Então, quando nós fazemos essa representação na circunferência, nós vamos ter uma abertura determinada em graus para cada distanciamento entre os segmentos de reta, ok? Então, nós já aprendemos no sexto ano que as classificações da abertura dos ângulos são nulo quando o ângulo é de 0 grau, ângulo agudo quando ele vai de 1 grau até 89 graus, ângulo reto quando ele é formado por um ângulo de 90 graus, ângulo obtuso quando ele vai de 91 graus até 179 graus, ângulo raso quando ele é igual a 180 graus, ângulo côncavo quando ele vai de 181 graus até 359 graus e ângulo pleno quando ele forma a volta completa, o ângulo de 360 graus. Certo aí? Então, se lembraram, beleza? Se não lembraram, daqui a pouco a gente vai estar vendo aí. Mas olha só, o ângulo reto, pegando essa figura da imagem aqui, ó, nós temos a mulher sentada. Ela está sentada, ela forma para nós aqui um ângulo de 90 graus, ok? Então, aqui, ó, formando esta volta, que forma um canto perpendicular, certo? Então, é o perpendicular, é o ângulo de 90 graus, ok? Então, quer dizer que ângulo menor que 90 graus é agudo. Então, quer dizer que é o ângulo mais fechado. Preste atenção aqui, ó, no ângulo de visão. Neste ângulo de visão, ela tem um ângulo mais fechado, é um ângulo agudo. Nessa posição do braço e do antebraço, é uma posição mais aberta. Ela é mais aberta que o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus subiria aqui, né? Certo? Esse é mais aberto, então ele tem um ângulo obtuso, ok? E os pés também aqui têm um ângulo agudo. Então, se nós já temos essa noção da classificação, que nós já aprendemos no ano passado, nós podemos dizer assim, ó. Se o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, quer dizer que todo esse espaço aqui de abertura, ó, tá? Todo esse espaço de abertura equivale a 90 graus. Então, significa que eu posso muito bem estimar valores, tá certo? Então, para o ângulo de visão, na letra A aqui do monitor, ele deve ser de aproximadamente 20 graus. Completem aí a apostila de vocês. Então, essa abertura que vocês estão vendo no ângulo de visão da senhora aí, ela tem um ângulo de visão de mais ou menos uns 20 graus de abertura, tá? Na letra B, entre o braço e o antebraço, é um ângulo maior que 90. Se é maior que 90, está muito maior que 90? Não, então coloquem lá 100 graus, ok? Deve ser de aproximadamente 100 graus. Da inclinação dos pés, é bem semelhante ao ângulo de visão. Então, coloquem lá de 20 graus também, mas usem sempre a palavra aproximadamente, ok? E entre a coluna e o quadril, então nós estamos vendo um ângulo reto, certo? Então, é um ângulo de 90 graus, tá? Podem colocar aproximadamente também, não tem problema, porque nós estamos medindo, nós não estamos com o transferidor na mão para ter certeza, tá? Vocês podem perceber que aqui repetiu dois ângulos, né? A visão do monitor e a inclinação dos pés com 20 graus. Esses ângulos, quando eles são iguais, ó, as posições estão diferentes, estão vendo? Ó? As posições estão diferentes, mas a abertura é a mesma, tá? A abertura é a mesma. Então, significa que eles são chamados de ângulos congruentes, tá? Então, tá aqui, ó, em negrito para vocês, o estilo de vocês,
os ângulos congruentes. O que é o ângulo congruente? É o ângulo que possui a mesma medida e, simbolicamente, ele é representado por aqueles 3 travessões. Não é isso? A gente faz o sinal de igual e põe mais um travessãozinho em cima, paralelo, ok? Então fica 3 risquinhos paralelos que são os congruentes. Vamos ver mais a seguir aí. Que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos e qual é sua unidade de medida? Então, eu acabei de falar para vocês. Nós temos o transferidor como instrumento de medida e a medida é em grau, ok? É essa bolinha pequenininha que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Essa bolinha pequenininha que está colocado para vocês. É a medida em grau, tá? Então, respondam aí. Aí na apostila de vocês veio essa tarja, né, que mostra para nós, ó. Ângulo é qualquer região do plano limitada por 2 semirretas de mesma origem. Já falei isso no começo. A unidade de medida do ângulo é o grau, que corresponde a 1/360 avos de uma volta completa. Ou seja, se nós pegarmos um transferidor, que é aquela meia-lua, aquela régua circular, não é isso? Ela é dividido em 360 partes iguais. Se ela for de meia volta, se ela for uma meia-lua, né? Nós vamos ter apenas 180 graus, tá certo? De uma volta completa e cujo símbolo é o grau. Ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes, que foi o que eu já passei para vocês isso, né? Já expliquei agora há pouco. São ângulos que têm a mesma medida. Bom, na página 46 tem o nosso transferidor, tá? Hoje nós temos aplicativos de celular, vocês podem procurar aí depois, que vocês baixam esse aplicativo como medida de ângulo, tá? Então, depois aí vocês vão posicionar esse transferidor do aplicativo no ângulo que vocês querem e vocês vão poder ver a quantidade de graus. Então, este transferidor que está aqui para nós, ó, é um transferidor de meia-lua, ou seja, meia volta. Estão vendo esse que está aqui embaixo? Então, ele tem aqui, ó, ele vai de 0 até 180 ou de 0 daqui até 180. O correto do transferidor é a leitura em ordem anti-horária, certo? Sempre daqui para cá, tá? Sempre deste canto aqui para cá. Então é sentido anti-horário, tá? Nós fazemos a leitura. Vocês estão vendo aqui que aqui ficou destacado o ângulo de 90 graus, ó, que é o ângulo reto, ok? Ele forma aqui o ângulo reto, ó, com o 0 grau aqui, tudo bem? Então, para o uso do transferidor, nós precisamos entender que este centro do transferidor é chamado de vértice, que é o ponto em comum entre os segmentos de reta, ok? Então, é chamado de vértice, ou centro do transferidor. E essa linha de baixo é chamada de linha de fé. Vocês estão vendo aí que tem uma linha preta que passa de um canto ao outro aqui, ó. Certo? Ela é chamada de linha de fé. É através dela que nós nos posicionamos para medir os ângulos, tá? E aqui nós temos o transferidor de volta completa, ou então de 360 graus, ok? Eu acho mais fácil a gente usar sempre o transferidor de meia-lua, tá certo? De apenas meia volta, tá? Então, dá continuidade, ó. Vamos relembrar como medir um ângulo. Por que relembrar? Porque o ano passado eu já ensinei vocês em sala, tá? Como que a gente media ângulo. Então, aqui nós estamos vendo um transferidor, certo? Essa imagem que está atrás é a imagem do skate, ok? Do skate que estava lá no início, tá? Então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a medida do ângulo, a abertura do ângulo quando levanta o skate, tá certo? Então, você aqui embaixo, ó, de A até B, nós temos a linha de fé, que está passando pelo 0, tá certo? Eu falei para vocês que o correto é a gente medir sempre em sentido anti-horário, mas nesse caso, como o ângulo aberto ele está propício a que faça a medida no sentido horário, a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. Então, vocês estão vendo que ele está passando a linha vermelha
0, tá certo? E aí nós vamos contar os graus, ó. 0, cada risquinho é 1 grau. Eu chego em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56 e está em cima, o vermelho, está passando em cima, 57 graus, certo? Então, quer dizer que a abertura deste ângulo é de 57 graus. Então, no quadro ao lado, vocês podem marcar, ó, esse ângulo mede 57 graus. Sua medida é menor do que a de um ângulo reto, porque o ângulo reto é de 90, tá aqui, ó. Olha só o meu mouse passando 90 aqui, ó. Certo? Ele é menor, ele está mais fechado, ok? Em relação a quê? Em relação à linha de fé, ok? Que está aqui, ó. Tudo bem? Então, quer dizer que ele é menor que um ângulo de 90 graus. Se ele é menor que um ângulo de 90 graus, ele é classificado como um ângulo agudo. Dando continuidade. Tudo isso a gente viu ano passado, tá? Então, nós só estamos relembrando aqui. Agora, assunto novo para vocês esse ano é a bissetriz. Olha lá que palavrinha nada. Bissetriz. Então, a geometria ela tem vários termos diferentes, né, que nós podemos utilizar, tá? Bissetriz é o nome dado ao segmento de reta que divide um ângulo exatamente ao meio, ok? Então, vocês estão vendo aqui, ó, a definição. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Dois ângulos com a mesma medida, certo? Dois ângulos com a mesma medida. Então, aqui nós temos um ângulo, ó, JGK. Então, esse JGK é um ângulo. Ele é formado por dois segmentos de reta. O JG, que está aqui, ó, e o GK. Ele tem um vértice, um ponto em comum. Esse ponto em comum é chamado de vértice. E daí, quando nós dividimos ele exatamente ao meio, tá vendo esse segmento aqui, ó? Se vocês pegarem a régua de vocês, o correto é a gente pegar o transferidor. Com o transferidor, nós vamos pegar e traçar essa medida aqui, tá certo? Mas, como nós estamos longe, se vocês quiserem, coloquem a linha de fé do transferidor em cima deste segmento. O vértice, esse ponto G aqui, ó, tem que ficar bem aqui, no meinho aqui do transferidor, tá vendo aqui? Coloquem essa linha aqui do zero, tá? Em cima desta aqui. Este meinho aqui é o vértice, que é o centro do transferidor, tem que ficar em cima do vértice do ângulo, tá certo? E vocês vão ver aonde está passando esse outro aqui, ó. Ok? Aonde ele vai estar passando dentro dessa abertura que está aqui. Em qual grau que ele vai passar aqui. Tá? Então, vocês podem colocar e medir. Aí, vocês podem traçar depois o centro. O que é a bissetriz? É o segmento de reta que divide dois ângulos ao meio. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui tem uma abertura de 120 graus, quer dizer que se eu traçar um segmento de reta, no meio fica 60 de um lado, 60 do outro. Eu dividi ele exatamente ao meio. Presta atenção nesse outro vermelho aqui, ó. ECF. O C é o ponto central, certo? É o vértice, tá? É o ponto em comum dos dois segmentos de reta. Então, eles formam um ângulo. Este ângulo, ele tem uma bissetriz. Qual que é a bissetriz? É este segmento que vai ser traçado no meio aqui, ó, que divide exatamente ao meio. Então, por exemplo, se essa abertura ela é de 60 graus, quer dizer que cada ângulo daqui ficou valendo 30 graus. Tá certo? 30 graus, porque eles são congruentes. Então, a bissetriz é esse segmento que vocês estão vendo em azul aqui, que na apostila de vocês não tem, certo? Vocês podem traçar e vocês vão dizer que a bissetriz é esse segmento que divide o ângulo exatamente ao meio. Ok? Certo? Então, tá bom.
Agora, na próxima página, que é a página 47, ele vai trazer para vocês a redação bissetriz através do compasso, tá? Se vocês quiserem ler o passo a passo, ponta seca do compasso é a agulha, tá certo? E depois eu tenho a outra que é o grafite, tá? A outra que é o grafite. Então vocês podem seguir o passo a passo para vocês traçarem aí os segmentos, o segmento da bissetriz de um ângulo, ok? Eu não tenho como fazer com vocês agora. Quando a gente voltar para a sala de aula, aí é bem provável que eu pegue e faça com vocês isso daí, tá bom? Mas quem quiser tentar em casa, fica à vontade, tá? Siga o passo a passo aí e trace a bissetriz. Olha só esse exercício que vocês aqui nessa página. Uma atitude muito comum atualmente é visualizar ou digitar mensagens de texto no smartphone. O problema não está em usar o aparelho para isso, mas sim no uso excessivo. Observe na ilustração a inclinação da cabeça e quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho. Então, olha só, aqui está em 0 grau, tá? A cabeça com a coluna está em 0 grau. Aqui já deu uma inclinada, então é uma pressão que é feita sobre a coluna pela inclinação da cabeça. Olha só aqui, ele inclinou mais ainda. Tá vendo só? E quantas vezes a gente se pega com a cabeça bem baixa, né? Mexendo, manuseando o celular, tá certo? Isso prejudica depois da dor no pescoço, da dor nas costas, tá bom? Então aqui nós temos as medidas dos ângulos, só que ele pede para você usar o transferidor, tá? Determine a medida dos ângulos indicados na ilustração e registre na tabela. Então na figura 1, tá? 0 grau quer dizer que peso para o adulto de 5 quilos, tá? Na figura 2, quando a inclinação da cabeça está em 15 graus, complete a tabela aí, ó. Na figura 2, quando a inclinação está em 15 graus, quer dizer que a cabeça já tem um peso de 12 quilos, certo? Para a coluna. Olha só, na terceira figura, ele está numa abertura de 30 graus, então completem a tabelinha de vocês. 30 graus, olha, a cabeça já está tendo um peso de 18 quilogramas para a coluna, tá? Na quarta figura, nós temos uma inclinação de 45 graus, e a cabeça está pesando 22 quilogramas. E na última figura, 60 graus, que tem um peso de 27 quilogramas. Tá bom? Completaram aí? Beleza. Então, agora nós vamos para a página 48. Na página 48, ele pede para vocês medirem também com o transferidor. Como nós não estamos em sala, gente, tá? Preencha a apostila de vocês, mas observem o que ele está pedindo, ó. Meça com o transferidor e registre a medida de cada um dos ângulos. Em seguida, trace a bissetriz desse ângulo com o compasso e a régua e registre a medida de cada ângulo obtido. Então, AOB. Então, ele tem A, segue até O e vai até B. Então, é o ângulo inteiro. O ângulo inteiro tem quantos graus? 72. O que é a bissetriz? Bissetriz é dividir um ângulo em dois ângulos congruentes com a mesma medida. Então, é dividir 72 dividido por 2, que vai dar quanto? 36 cada um. Está vendo aqui no desenho? Certo? 36 cada um. Então, o importante de vocês saberem agora é o que é a bissetriz. Bissetriz é dividir um ângulo por 2, tá? Dividir um ângulo ao meio. Vai dividir um ângulo em dois ângulos congruentes. É essa que é o significado da palavra bissetriz, tá? Olha a letra B. Na letra B, nós temos o ângulo COD. CO e sobe em D. Então, essa abertura total de COD é de 134 graus. Ok? Vamos observar que o ângulo em cima do O aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que o O é o centro, que é o ângulo, é o ponto em comum dos dois segmentos de reta. Tá bom? Agora, qual que é a metade de 134? 67. Então, quer dizer que
Este segmento de reta é chamado de bissetriz. Por quê? Porque ele dividiu o ângulo exatamente a meio. Ok? Agora no exercício 3. Preencha o quadro de acordo com os seguintes ângulos. O que a gente precisava fazer? Precisava do transferidor, mas vamos lá. Então, nós temos o ângulo, tá? JAK. Olha onde é o ângulo, no A, que está aqui, certo? Em relação a essa figura. Lados, quais são os lados? O AK com o segmento em cima, ó, tá vendo? E o AJ, certo? Com o segmento em cima. Tudo isso já aprendemos o ano passado, tá? Qual que é o vértice deste ângulo? O vértice é onde abre o ângulo. É o ponto comum entre os dois segmentos de reta, o A. Então, vocês escrevam aí a letra A. Qual que é a medida deste ângulo? Então, eu não tenho transferidor aqui, não tem como eu mostrar para vocês, ok? Mas se vocês quiserem, coloquem a linha de fé aqui do transferidor e veja em qual abertura de ângulo está passando esse outro segmento aqui, ó. Lembre de colocar o vértice do transferidor no vértice A, tá? Aí ele vai dar um ângulo para você de quanto? De 37 graus. 37 graus é menor que 90, ok? Então ele é classificado como um ângulo agudo. Ângulo agudo vai de 1 grau até 89 graus. O 37 está entre 1 e 89, então ele é chamado de agudo. No ângulo LOZ, então aqui nós temos, ó, LOZ. Então é uma medida de ângulo, certo? Nós já podemos perceber que ele é maior que 90 graus, porque está mais aberto. 90 graus teria que ser aqui, não é isso? Então, nós temos os lados OL, que está aqui, ó, OL e OZ, certo? Então, o O é o ponto em comum, então é chamado de vértice. Qual é a medida desse ângulo? 125 graus. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é chamado de obtuso. Ok? Depois, nós vamos ter o ângulo MEN, ó. MEN. Então, quer dizer que o E é o ponto em comum. Eu tenho o lado EM ou ME, tanto faz. EN também, certo? Então, está marcado aqui. Depois, o ponto em comum, que é o vértice, é o E. Qual a abertura desse ângulo? De 61 graus, certo? 60 graus. E ele é classificado, então, como agudo, porque ele é menor que 90 graus, certo? O exercício 4, ele pede para vocês construírem ângulos, tá? Com o transferidor e traçar a bissetriz. Então, ele quer um ângulo de 150 graus. Qual é a bissetriz de um ângulo de 150 graus? Então, como nós vimos nessa aula, a bissetriz é dividir por 2. 150 dividido por 2, 75, ok? Então, marquem a lápis aqui no cantinho, 75 graus, bissetriz 75. Tá? Se quiser até escrever aqui em cima, escreve, ó, bissetriz e na frente aí começa 75. O ângulo de 40 graus, qual que é a bissetriz do ângulo de 40 graus? 40 dividido por 2 dá 20. Então coloquem 20 aqui em cima, certo? Olha, o ângulo de 86 graus, qual que é a bissetriz do ângulo de 86 graus? É dividir 86 por 2. 86 dividido por 2 vai dar 43. Coloquem aqui em cima. O ângulo de 130 graus. O ângulo de 130 graus, a bissetriz dele é 65 graus, porque é dividir 130 por 2, tá? Então escrevam aqui, ok? Para que fique fácil. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos para o exercício 5. No exercício 5, fala do fisioterapeuta. Olha lá. O fisioterapeuta é um profissional bastante requisitado por atletas, pois trabalha tanto na reabilitação quanto na prevenção de lesões, por movimentos repetitivos ou inadequados. Então, aqui ele traz um aparelho que o fisioterapeuta usa para medir o ângulo, ok? De abertura, tá? O ângulo de abertura
vamos dizer assim, dos nervos de uma pessoa, tá? Se ele precisa alongar, se está muito alongado, se está com distensão, ele vai ver por aí, ok? Note que o instrumento que ele usa para medir ângulos é diferente do transferidor que você usa, mas tem a mesma escala em graus. Então, ele está vendo aqui, ó, está vendo? Esse aqui é uma régua, tá vendo aqui, ó? É uma régua que abre em V e tem um círculo no meio, tá certo? Mas as medidas também é em 180 graus. É sempre em graus e pode ser até 360 graus aqui. Qual é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha indicada nesse instrumento? Então, tá aqui, ó. Entre a coxa e a panturrilha. A coxa e a panturrilha. Ele está bem no centro. Então, ele deu amplificou aqui, certo? Ampliou a imagem para a gente ver. Então, qual que é a medida? Certo? A medida aqui está de 98 graus, tá? 98 graus. Por quê? Porque ele faz o 180, tá vendo? Ele faz o 180, que é o raso que está passando aqui, ó, para nós, menos a medida que deu aqui. A medida que deu aqui é 82, tá certo? Essa é a forma que ele está trabalhando. Então, se é um ângulo de 98 graus, esse ângulo ele é classificado como um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Tá certo? O exercício número 6, ele fala sobre as classificações do ângulo. Já falamos também no começo da aula e já vimos no ano anterior, tá? Já deu para relembrar aí. Você já estudou que os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Agora troque ideias com um colega para lembrar que são ângulos agudos, obtusos, rasos, retos e complete as lacunas a seguir. Então, olha lá. Um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus. E sua indicação é feita por, olha só, feita por esse pontinho, ó, o quadradinho e o pontinho. Toda vez que tiver esse quadradinho e esse pontinho, é um ângulo de 90 graus. Ok? Letra B. Os ângulos com medidas maiores do que zero e menores que 90 graus denominam-se agudos. Já falamos disso, falei várias vezes hoje já. Letra C. Os ângulos com medidas maiores do que 90 graus e menores do que 180 graus denominam-se obtusos, certo? Maiores que 90 e menor que 180, já falamos também. Um ângulo raso mede 180 graus, ele é igual a 180 graus. E um ângulo nulo mede 0 graus. Ok? Completem aí a apostila de vocês para que vocês lembrem bem dessas medidas, tá? Dessas classificações. Bom, o exercício 7, ele vai trazer de novo o transferidor. Nesse exercício, ele quer que vocês construam um ângulo, tá? E em seguida dividam em 4 ângulos congruentes, tá? Então, nós não temos o transferidor, mas nós podemos dividir em 4 ângulos congruentes, 4 ângulos iguais. Então, é eu pegar a letra A, 60 dividido por 4, dá quanto? 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, vocês vão escrever aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo, ó. Não precisa ser no caderno, tá? A, 15 graus. B, 140 dividido em 4 ângulos congruentes, 4 ângulos iguais. 140 dividido por 4. 140 dividido por 4 dá quanto? Vamos lá? Vamos montar a continha? Pega o 14, que vai dar quanto? 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Abaixa o zero, não é isso? Estão fazendo aí? 20 para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, deu 4 ângulos de 35 graus. Ok? No C, 80 dividido por 4. Aí está fácil. 8 por 4, 2. Então, é 20 graus, não é isso? E a letra D, 80 graus também dividido por 4. Monta a continha. Pega o 18. 18 para 4. 4 16. Tira 16, fica
2, abaixa o 0. 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Então deu 0 no resto. Então deu 4 ângulos de 45 graus. Ok, gente? Então ele está trabalhando com ângulos congruentes aqui, tá? Não é a bissetriz, porque a bissetriz é dividir por 2. Aqui ele está dividindo por 4, ok? Mas são ângulos com mesma medida, também ângulos congruentes, tá bom? Pessoal, então é isso. A nossa aula por hoje fica aqui, tá? Espero poder ter ajudado vocês. Agora, neste novo horário, né, que nós estamos tendo, eu vou estar em sala com vocês mais vezes. Aí a gente vai estar fazendo exercícios e falando também da bissetriz aí, da classificação dos ângulos dentro da sala de aula, ok? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês.